Pessoal, aqui é Alexandre Bittencourt, de volta com o canal Música, CDs e CIA, estreando o quadro Momento MPB. Pois é, a gente tem que começar a valorizar o que a gente tem de bom aqui na música popular brasileira, né? Se a gente parar para pensar, muita coisa ruim tocando na rádio e ocupando espaço da cabeça dos jovens nos dias de hoje. Isso é uma pena. A música popular brasileira é uma música riquíssima, né, em vários estilos, né, desde a sua raiz, né, que envolve o samba, samba-canção, forró, frevo, música sertaneja, a bossa nova, até mesmo das mesclas, né, que existe partindo do jazz, do soul, do funk, do rock, do country e diversos estilos, até música erudita. Muitos de vocês, né, devem se perguntar o que está acontecendo com a música popular brasileira. Ela simplesmente está sumindo das rádios, está sumindo das prateleiras das lojas, até por conta do avanço da tecnologia, né, que está substituindo o disco, o LP, o CD, né, por arquivos digitais e streaming. Mas isso também não é desculpa, né, para a gente não ter mais acesso a bastante coisa que a música popular brasileira nos proporcionou ao longo de vários anos. O objetivo desse quadro é justamente ajudar amantes da música como eu, que tem outros canais de música abertos falando da grande música popular brasileira, a resgatar os valores da nossa música, trazer de volta para a cabeça do jovem, entendeu? Ou até mesmo para as nossas lembranças, né, o que a música brasileira tem de bom, para que seja apreciada da maneira como ela deveria ser. Ironicamente, o mercado internacional dá o devido valor à nossa música, e nós não damos. E eu posso provar isso para vocês com o assunto que eu tenho a oferecer nesse programa de hoje. Venho falar de um estilo de música que, apesar de ter o nome rock, é 100% nosso. É o samba rock. O que é o samba rock? Vocês sabiam que Bill Haley está envolvido nessa questão do samba rock? E aí, estão curiosos para saber? Mas antes deixa seu like, se inscreve no canal, dá aquela força, aquele apoio para o canal crescer, para eu poder trazer cada vez mais boas notícias relacionadas à música, ótimas discussões. Sem você, esse canal não é nada. O canal precisa do seu apoio, precisa de você para continuar crescendo. Conto com vocês. Vamos lá? Bem, a história começa em 1962 com o grande artista, cantor, guitarrista, violonista, compositor Jorge Ben, que mais tarde trocou seu nome para Jorge Benjor por questões espirituais ou astrais, né, da onda dele. Jorge Benjor é grande fã da música brasileira, especificamente do samba, mas também um grande fã do rock and roll. E quando começou a tocar, o seu violão começou a tocar num estilo diferente, fazendo uma mescla da bossa nova, do samba, do rock e do jazz. O problema é que, na época, as bandas que tinham disponíveis para fazer o acompanhamento eram bandas de samba. E o samba que o Jorge Ben tocava, né, não era um samba muito bem compreendido. O pessoal tinha dificuldade de acompanhá-lo. Então, a banda que foi acompanhá-lo era uma banda de jazz. E em 1963, Jorge Ben lança o seu primeiro disco, que é o disco Samba Esquema Novo. Esse disco aqui, ó. E nesse primeiro disco, o Jorge Ben já faz um tremendo sucesso. Olha só. A música Mais Que Nada estreia nas paradas de sucesso. Balança Pema, outro grande sucesso do Jorge Ben. Chove Chuva, outro grande clássico do Jorge Ben. E Por Causa de Você, Menina. Esse disco foi eleito pela crítica o 15º
da lista de 100 melhores discos da música brasileira. E a banda que acompanha o Jorge Ben nesse disco é a banda Samba Jazz Meireles e os Copa 5. Só para vocês terem uma ideia, o baterista dessa banda é o Dom Romão. O Dom Romão mais tarde integrou a banda Weather Report. O Weather Report é uma banda de fusion, né? Jazz, rock, né? Fusion. Formada pelo tecladista Joe Zawinul e o saxofonista Wayne Shorter. Teve participação de vários músicos de peso essa banda, como o Jaco Pastores no baixo, Miroslav Vitals, outro baixista também excepcional, o percussionista Ayrton Moreira, né, que também é um grande músico brasileiro, nossa, entre outros, Alex Acuna, né, na percussão, entre vários outros grandes músicos. A partir daí, o Jorge Ben lançou outros discos de sucesso que marcaram a sua presença na música popular brasileira. Mas foi em 1969, com um disco simplesmente intitulado Jorge Ben, em parceria com a banda Trio Mocotó, que nasceu de fato o samba rock. E esse é o disco. Em 1969, né? Músicas de sucesso: Cadê Teresa? País Tropical, Take It Easy, My Brother Charles, né? Entre outras músicas, Que Pena, Charles Anjo 45, que participou e ganhou de um festival da MPB junto com o Trio Mocotó. O Trio Mocotó foi formado em 1968 e tocava numa boate chamada Boate Jogral, né? Essa boate era bem frequentada e eles eram banda de apoio de músicos importantes na época. Músicos como Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho, Cartola, Paulo Vanzolini. E nessa mesma boate tocaram grandes nomes da música internacional. O pianista Tommy Flanagan, né, que já acompanhou grandes cantoras do jazz. O trompetista, famoso estilo bebop do jazz, parceiro do Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Oscar Peterson, Earl Hines, John Carter, o compositor de jazz francês Michel Legrand, entre outros. E essa banda costumava fazer canjinha com esses caras aí. Eu tenho aqui uma foto aqui do Trio Mocotó com Dizzy Gillespie, dá uma olhada. Legal, né? E foi numa dessas canjinhas que o Jorge Ben conheceu o Trio Mocotó e lançou aquele disco Jorge Ben de 1969. Essa parceria do Trio Mocotó com o Jorge Ben rendeu uma turnê na Europa de grande sucesso, passando pela Itália, né? Como nós temos essa foto aí deles tocando juntos. E na França também. Bom, os próximos discos foram Força Bruta, de 1970, um excelente disco com grandes sucessos. Oba, Lá Vem Ela, Zé Canjica, Charles Júnior, O Telefone Tocou Novamente, Mulher Brasileira, Terezinha, muito legal. E o próximo foi Jorge Ben, Negro é Lindo. Muito legal esse aqui, ó. Porque é proibido pisar na grama. Negro é lindo. Que maravilha. Grande sucesso. Pessoal, só para deixar bem claro, esses 3 discos do Jorge Benjor foram feitos com o Trio Mocotó. Uma coisa muito interessante sobre a carreira do Jorge Ben, ou Jorge Benjor, como queira, é que em 1975, o produtor Robert Sigwood, que na época estava trabalhando diretamente com Eric Clapton e trouxe o Eric Clapton aqui para o Brasil, participou de uma
aqui um bota fora, né? Tipo uma festinha, né? Onde o Jorge Benjor e o Gilberto Gil resolveram se juntar, né? Com os músicos e fazer uma canja, né? Então você tinha Eric Clapton tocando também, enfim. Só que o Jorge Benjor e o Gilberto Gil roubaram a cena da festa, né? Porque eles dois pegaram lá cada um seus violões, né? Juntaram alguns outros músicos brasileiros, né? No baixo, o outro na percussão. E olha, dizem que o Eric Clapton ficou de boca aberta de ver a apresentação desses dois, né? Só tocando sonzeira, né? E aí, dessa canja, saiu esse disco aqui, ó. Esse disco se chama Gil e Jorge Ogum Xangô. Gil e Jorge Ogum Xangô. Esse disco, inclusive, ele foi tão bem falado lá fora e tão bem conceituado que ele está, inclusive, na lista, né, na enciclopédia de 1001 discos para se ouvir antes de morrer. Acreditam nisso? Pois é. Jorge Benjor e Gilberto Gil. Esse disco é imperdível, o som ele é feito todo na base, né, de improvisações fantásticas, né? As músicas são gigantescas de tanta improvisação que esses dois fazem, né? É uma sonzeira de se tirar o chapéu, né? Como fez o Eric Clapton. O Trio Mocotó conta com Fritz Escovão no violão e voz, Nereu Gargalo no pandeiro e cuíca e o grande João Paraíba na percussão. Essa é a formação clássica, mas o Trio Mocotó também conta com outros músicos, como Hilton Gogo no piano, Omir Stocker na guitarra, é um alemão inclusive, hein? E Reinaldo no baixo. O Trio Mocotó já tocou com gente famosa como Vinícius de Moraes, né? A música Na Tonga da Mironga do Cabuletê tem a participação deles. Também tocou com Chico Buarque na música Construção. É muito difícil achar um disco do Trio Mocotó, né? Eles têm uma discografia que não é tão grande, tá? Eu mesmo consegui uma raridade, e olha, raridade mesmo, né? Tem até um selo chamado Edição Histórica aqui, ó, Trio Mocotó. Tá? As músicas são na maioria, própria autoria. Tá? Vou falar aqui algumas músicas, Não Adianta, né? O Meu Violão, A Rosa, Chuchu Melão, tem a música Doca, que foi composta pelo Arnaud Rodrigues, né? Toda Tarde, Sossega Malandro, a música Dilê, que é de autoria do Jorge Benjor, tá? Onde Anda Você e Que Nega é Essa, também do Jorge Benjor. Mas o samba rock contava também com outros representantes que estavam aparecendo, né, no circuito, como Wilson Simonal, que interpretou algumas músicas do Jorge Ben, né? Além do Wilson Simonal, cantor Bebeto, Wilson Simonal, embora não fosse totalmente dedicado ao estilo samba rock, né, ele foi um artista que ajudou bastante a divulgar o estilo. Wilson Simonal, na verdade, ele tinha, né, o seu repertório muito vasto, né, com samba, com bossa nova. Aliás, ele foi um grande nome da bossa nova, com grandes parcerias, né, com Elis Regina, né, entre outros. Inclusive chegou até a fazer parcerias com artistas internacionais como a Sarah Vaughan, muito legal. Ele envolvia também o jazz na sua música. Enfim, o Wilson Simonal mereceria, no caso, um programa aqui só para ele, para contar a história dele, de quão fantástico esse artista era. A voz sensacional que esse cara tinha. Olha, foi um artista que, infelizmente, o nosso país não soube valorizar do jeito que ele merecia. Eu tenho aqui comigo um disco duplo, né, do Wilson Simonal, que pega 2 discos de carreira dele,
de 1965, onde existe aqui uma mistura de estilos, né? Da bossa nova, do samba canção, né? Alguma coisa de samba rock também, né? Que são os discos Wilson Simonal, 1965, e Simbora. Né? Esses discos estão representados aqui numa gravura bem pequenininha. Ó. É difícil achar esses discos, por incrível que pareça. Tenta procurar disco do Wilson Simonal nas lojas. Nas lojas não, porque hoje não tem mais, mas mesmo nas lojas virtuais, né, é difícil encontrar material dele. Eu tenho também aqui mais duas coletâneas que representam muito bem a carreira do Wilson Simonal, e nesses dois discos nós temos bastante material de samba rock, né? E ele chama também de samba soul, né? Ele fazia uma mistura bem legal. Um deles é esse aqui, ó, Wilson Simonal. Um sorriso para você. Esse disco aqui é maravilhoso. São 16 canções de muito sucesso. Cuidado com os Bulldog, Homem de Verdade, Tristeza, Teimosa, Águas de Março, Samba da Minha Terra, O Pato, Samba de uma Nota Só, Garota de Ipanema. Você vê a mescla, né, dos estilos aqui. Na Subida do Morro, Andorinha Preta, Feito do Coração, Expresso 2222, que é do Gilberto Gil, né? Aquarela do Brasil, entre outros. No Simbora, História do Wilson Simonal. Né? Samarina, Tributo a Martin Luther King. Lobo Bobo, Balanço Zona Azul. Né? Zazoeira, País Tropical, do Jorge Benjor, assim como Sou Flamengo. Né? Nem Vem Que Tem, Carango, Mamãe Passou Açúcar em Mim. Aqui é o País do Futebol, Terezinha, a Tonga da Mironga do Cabuletê, de Vinícius de Moraes. Um clássico do Wilson Simonal, Meu Limão, Meu Limoeiro, né? Eu vou ver se eu consigo fazer um programa só dedicado a ele, porque ele merece. Eu vou deixar aqui para vocês, de presente, na descrição do vídeo do canal, um link numa apresentação do Wilson Simonal com a grande cantora Sarah Vaughan. A atração principal são os dois. Olha, vejam a voz, a lindeza da voz do Wilson Simonal nessa música. E digam para mim se não vale a pena dedicar um programa só para ele, para esse grande cantor que ele foi. E mais tarde, outras bandas, como o Clube do Balanço, de 1999, foram aparecendo. Né? A banda Sambô, se vocês já ouviram falar, também, né, parte para essa brincadeira aí do samba rock, interpretando até músicas internacionais em ritmo de samba, né? Outro grande músico que vale a pena ser mencionado nessa seara do samba rock, né? Lembrando que a palavra rock aí, né, não está diretamente relacionado ao rock propriamente dito. É porque o pessoal na época tinha umas rodas musicais, né, que misturavam o samba, né, e tocavam aqueles rocks da velha guarda, né, tudo num lugar só. Né, e como o samba, né, do Jorge Ben começou a se misturar com essas coisas diferentes, esses ritmos diferentes, né, e o pessoal não sabia identificar, né, samba com jazz, com bossa nova, com alguma coisa de rock, eles chamaram de samba rock. Então, outro grande músico que entrou nesse circuito foi o guitarrista Bola 7. O guitarrista Bola 7, ele é um músico de jazz na sua formação, né? Mas adaptava ao seu repertório uma mescla de músicas brasileiras, jazz, bossa nova. Inclusive existe uma versão fantástica do Bola 7 da música do Duke Ellington chamada Caravan, dentro desse disco aqui, ó, Bola 7 em alta fidelidade. Olha, eu tenho certeza que o Duke Ellington ficaria muito orgulhoso e impressionado com essa versão, se aqui não ficou, né?
da música Caravan, né, que ele compôs com outro compositor chamado Juan Tissol. Pessoal, a música Caravan do Duke Ellington é aquela do filme Whiplash, com J.K. Simmons. Não assistiram ainda esse filme? Puxa, tem a famosa cena onde J.K. Simmons, um professor muito durão de jazz, enfrenta seu aluno baterista, que interpreta sublimamente a música do Duke Ellington no final, a música Caravan. É fantástico, é imperdível. Whiplash, não percam. Eu tenho aqui outro disco do Bola 7, o Shibaba, né? Já são composições, né, de própria autoria, inclusive tem uma música aqui do George Harrison, My Sweet Lord, que ele interpreta também no estilo dele. O Bola 7 também tocou com grandes artistas, como o próprio Dizzy Gillespie, no disco chamado Wave. E também tocou com outro grande compositor americano chamado Vince Guaraldi, né? Eu tenho esse disco aqui dele, ó, From All Sides. Um grande admirador do guitarrista e violonista Bola 7 era o próprio Santana, né, que coloca o Bola 7 como uma das suas grandes influências na guitarra. Em 1965, o Bola 7 ganhou o prêmio Downbeat Magazine, categoria New Guitarist of the Year Award, 1965. Ele era muito mais conhecido lá fora, nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Poucas pessoas conhecem Bola 7 aqui. Bola 7, na verdade, é o apelido do Djalma Andrade. Morreu em 1987. Um grande estudioso da música e do jazz, chamado Leonard Feather, classificou o Bola 7 como um dos músicos mais criativos do jazz, né? Tá numa enciclopédia chamada Encyclopedia of Jazz in the 60s. Eu sugeriria que vocês conferissem, se possível, né, conhecer esse maravilhoso instrumentista, Bola 7. Outro grande representante do estilo samba rock é a banda Lee Jackson, de 1976, quando apareceram com o disco Bill Haley Presents Lee Jackson. O Bill Haley, Rock Around the Clock, né? Ele apareceu para produzir, inclusive, o disco, né, do Lee Jackson, que interpretava clássicos do rock em ritmo de samba. What I Say, né? Um medley com a própria Rock Around the Clock, né? Misturado com a música Brasileirinho, né? Bebop Lula, Runaway, A Hard Day's Night dos Beatles, Satisfaction dos Rolling Stones, Jambalaya, né, que foi e CC Rider, que foi interpretada pelo Creedence Clearwater Revival, Whole Lotta Shakin' Going On, né, com Jerry Lee Lewis, né, entre outras. Disco Rock Samba é o nome do disco, né? Rock Samba. Olha o Bill Haley aqui, ó. Bem aqui. Esse é o Bill Haley. O Lee Jackson chegou a lançar mais dois discos chamados Samba Rock, né, ao invés de Rock Samba, e Samba Rock 2, né, em 1976 e 1977, respectivamente. Os integrantes da banda eram Luiz Carlos Maluli, Marcos Maynard, Cláudio Conde, Marco Bissi e Sérgio Lopes. O Lee Jackson ainda teve um papel fundamental na música brasileira. Cada um dos integrantes se tornou um executivo de grande importância em uma gravadora grande aqui no Brasil. Executivo do tipo presidente, né? Gravadoras do tipo Universal, Polygram, EMI, Warner, Abril Music, né? Não só no Brasil, como na América Latina e até nos Estados Unidos também, tá? E esses caras abriram portas para grandes artistas brasileiros. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a carreira do Jorge Benjor em torno do samba rock, né? Entre outros artistas que também estavam envolvidos nesse estilo de música espetacular.
É claro que a originalidade do estilo está muito mais em torno do Jorge Benjor do que dos outros artistas, né, que envolviam músicas estrangeiras, né, para disseminar a questão do samba rock. A carreira do Jorge Benjor é extensa demais. Se vocês quiserem conhecer, né, eu sugiro que comecem por esses 3 discos que eu apresentei aqui para vocês, além do primeiro também, que é espetacular, né? A Música Mais Que Nada é um clássico da música brasileira, né? É fabulosa, né? Chegou a estourar de sucesso novamente nos anos 90, né? Com o cantor e músico também, né? O Sérgio Mendes, né? Fez um tremendo sucesso com essa música de novo. E se você gostou desse vídeo, de novo, não esquece de deixar seu like, tá? E fiquem tranquilos que eu vou trazer muito mais coisa da música, muito mais coisas, na verdade, da música popular brasileira para vocês apreciarem e começarem a se interessar. Para quem não conhece, começar a se interessar em conhecer, e para quem já conhece, né, ver outras curiosidades, né, interessantes, talvez coisas que não conheçam, enfim, sempre novidade tem, né? É isso aí, pessoal, aquele abraço, até a próxima!